Pra quem não sabe, eu sou chinesa e Lucas é brasileiro e esse é o nosso bebê chino brasileiro, Tigrinho. Estamos na China. Hoje o vídeo é sobre perguntas e respostas sobre a nossa mudança pra China. Ni hao, eu sou Susu. Oi, gente, sou a Cici, sou chinesa da China mesmo. E eu sou o Lucas, brasileiro do Brasil mesmo, e já tô morando aqui na China agora faz um mês. Aqui é Pula Muralha. Se você ainda não está inscrito, já se inscreve agora. Verifica aí se você tá realmente inscrito no canal. E se você não tá inscrito, se inscreve pra dar aquela força pra gente produzir mais vídeos aqui na China. Primeira pergunta. A pergunta que não quer calar, né, na verdade. Mas por que foram embora do Brasil? O que motivou essa mudança? Desculpa a pergunta, mas não entendi se vocês gostavam tanto assim do Brasil. Bom, primeiro que não tem que se desculpar por pergunta nenhuma, né? Toda pergunta é válida. E outra coisa, a gente foi embora do Brasil não quer dizer que a gente não gosta mais do Brasil. A gente ama o Brasil. A gente também ama a China. A gente gravou um vídeo, inclusive já publicou aqui no canal. Se você ainda não viu, pode clicar para ver. A gente fez um vídeo inteiro só porque a gente vem para cá. Resumindo, a gente morou mais de 10 anos, 11, 12 anos juntos em São Paulo, no Brasil. E fazia um tempinho que a gente tinha vontade de morar um tempo na China. A metade da nossa história tá na China, então só isso acho que já era um motivo suficiente. Aí tem uma questão pessoal minha. Eu gostaria de estar aqui na China para voltar a estudar mandarim, que faz um tempo já que eu não estudo. E eu também gostaria de fazer um mestrado, de voltar para a universidade, né? No Brasil eu fiz uma graduação, eu sou jornalista, me formei em comunicação no Brasil. E faz um tempo que eu tenho vontade de voltar a estudar. Tem muitas universidades aqui. Eu tô em busca de uma universidade para eu poder continuar estudando a partir do ano que vem. Agora, segunda. Como foi a parte administrativa para morar na China? Como o estrangeiro pode morar aí? Pode ser vários jeitos, né? Mas geralmente é a trabalho, é estudo, ou a pessoa tem familiar chinês. É o nosso caso. Mas eu não sou chinês, então eu preciso fazer um procedimento que começou no Brasil. Então no Brasil eu pedi um visto familiar e chegou aqui eu transformei esse visto familiar em uma residência. E aí a gente até chegou a gravar um vídeo mostrando passo a passo disso, porque é um procedimento bem burocrático mesmo. Por ser casado com uma chinesa, eu posso morar na China. E o Tigrinho, que é o nosso filho, por ser familiar também, por ser filho de chinesa, ele também pode morar na China. O Lucas e o bebê podem morar na China por tempo indeterminado, sendo brasileiros, ou tem um prazo? Sendo a familiar, né, do chinês, pode sim morar tempo indeterminado, mas precisa fazer algum procedimento de burocracia. Por exemplo, agora, né, o Lucas acabou de pegar uma permissão de pode ficar 2 anos e depois ele pode ficar renovando, né? Se ele ficar morando na China, pode ser indeterminado sendo a familiar. A minha pergunta é: e a família do Lucas? Como reagiu a essa mudança? E como foi a despedida? Muita pessoa perguntou, então é uma pergunta principal. A gente sempre, né, mostra meus pais, mas com certeza a gente tem um apoio muito grande. Minha família já apareceu aqui no canal também, mas eles não aparecem tanto quanto os pais da Cici. Eu acho que não foi muito surpresa pra minha família, na verdade, porque eu já tinha morado na China antes e eu já tô há um tempo, né, casado com a Cici, que é uma chinesa. Essa ideia já estava plantada na família faz um tempo. Tive essa conversa com ele anos atrás, que a gente pensou em vir pra China antes da pandemia. Aí veio a pandemia e aconteceu o que aconteceu. Passaram 3 anos, né? A China ficou bastante fechada em relação a estrangeiros, inclusive familiares. Agora que a gente falou que ia vir mesmo, não foi uma surpresa, assim. Mas teve uma reação por a gente ter acabado de ter um bebê, né? A gente veio pra cá, o Lui não tinha nem completado 1 ano. A minha família, principalmente os meus pais, são sempre muito compreensivos e apoiam as minhas escolhas. Não teve nenhum tipo de impedimento, ao contrário, eles ajudaram muito o processo. Mas eu sei que internamente eles ficaram tristes porque a gente estava viajando para longe e o netinho deles, que é o primeiro neto, não tá perto. É claro que é sempre difícil isso. Próxima pergunta também é para Lucas, entrevista. Como é para você ficar longe da família? Essa pergunta logo depois da anterior é pra ficar com saudade mesmo, né? No Brasil eu já moro sozinho há um tempão, então eu tenho uma vida independente e eu já morei fora do Brasil mais de uma vez, então eu já senti isso antes. Então eu conheço
conheço esse sentimento, mas não é um sentimento fácil, né? Nunca é. Tem certas datas que você sente muita saudade, tem certos momentos que você quer estar junto, estar próximo. Fácil nunca é, gente. Mas uma vez que você já teve essa experiência antes, você passa a administrar melhor ela. Eu sou um pouco velho, assim, então eu já morei fora do Brasil numa época que não tinha celular, smartphone, por exemplo. Tinha que ligar de orelhão. Aí era mais difícil. Mas hoje em dia, liga por chamada de vídeo, né? Quase todo dia, se você quiser. Isso ajuda. Mas eu fico triste, assim, por algumas situações. Por exemplo, a minha avó, ela já tem uma idade mais avançada e ela não escuta muito bem. Pra mim é difícil fazer uma chamada de vídeo com ela. Então, nesse caso, a distância é mais complicada. Eu tenho uma tia que também não tá muito legal de saúde, então você saber que tem uma familiar sua que não tá muito legal e você tá longe também não é fácil. Mas é isso, né, gente? A vida vai levando a gente pros nossos caminhos e a gente precisa encarar essa falta de uma forma ou de outra. Esse é um vídeo fala sério, Lucas. É. Entrega. Vocês pretendem ficar quanto tempo na China? A gente, na verdade, não sabe, né? A resposta não sabemos. Com certeza a gente vai voltar para Brasil vários momentos, né? Tipo, como o Lucas falou, a gente tem uma família grande do Lucas e está no Brasil, então com certeza não vai, tipo, não voltar para o Brasil. Mas enquanto a gente tiver saúde, né? E dinheiro para pegar um avião. Vontade, com certeza, a gente quer viver nos dois lugares para sempre. Se eu começar um mestrado ano que vem, o mestrado aqui geralmente tem 2 anos, talvez um pouquinho mais. Então a gente tá falando de pelo menos 1 ano até o ano que vem, daí mais 2 anos. E só que a gente, não é só o mestrado que eu gostaria de fazer aqui, né? A gente quer fazer outras coisas. Então vamos ver o que a gente consegue construir aqui na China também, né? Do que vocês vão mais sentir falta do Brasil? Pra mim é... Vem aqui mais pra trás, porque minha cara é muito grande, eu fico fazendo sombra. Então eu vou falar assim, ó. Eu tô sentindo falta muito da clima de São Paulo, que eu morava, que não faz frio nem quente, e aqui faz frio e quente. Extremo, né? Muito frio ou muito quente. E muito quente, então você tem que estar preparado de todas as coisas. Tipo, você tem que ter cobertor para inverno, você tem roupa, então seu armário aqui na China com certeza vai crescer umas 3 vezes. Tem que ser grande o armário. Então, com certeza, para quem pretende morar na China, essa é uma dica. Você tem que alugar um lugar que tem muito armário, porque você vai ter muita coisa para estações diferentes. Eu vou sentir falta da minha família e dos meus amigos, principalmente, né? Sentir falta de falar português com uma pessoa diferente da Cici. Sei lá, São Paulo é uma cidade que tem barzinho com mesa na calçada, é uma coisa simples. Mas quando você vem pra China e não tem muito, como é lá, como é no Brasil, aí você aprende a valorizar, né? Pequenas coisas, assim. Sinto falta de algumas coisas e de comida também, já sinto... Eu me adapto bem a comidas fora do Brasil, mas tem dia que você só quer comer aquela comidinha que te transporta pra um lugar nostálgico, seguro, né? Que você tá acostumado. Quem mora fora, com certeza, sabe o que você tem que estar sentindo. Eu já senti também isso. Mas você, morando em São Paulo, tem muito restaurante chinês em São Paulo pra matar essa saudade fácil. Sim. Aqui na China, não é que eu vou ali ou peço, sabe, um PF brasileiro. Eu sei. Até eu tô sentindo falta do feijão. Imagina o Lucas. Feijão, não tem feijão. Comida, com certeza, sempre vai sentir falta. Quanto é um aluguel na China? Paga por mês? Pode pagar por mês, mas aqui é bastante comum a pessoa paga tipo, em 3 meses. Isso paga 3 meses adiantado, né? Sim, é interessante, porque acho que eu nunca ouvi falar isso no Brasil. E quando é um aluguel na China, acho que depende muito. Então, por exemplo, se você alugar um dormitório em uma cidade que é capital de alguma província, mas não seja tipo Pequim, Xangai, que é cidade 2, né? Você provavelmente vai gastar os 1.500 para 2.000, assim, de um dormitório. Mas agora, se você quer mais dormitório, patrão mais alto, aí você pode pagar até os 5, 6, né? Só que se você for morar em Shenzhen, Xangai ou Pequim, que são as maiores cidades, ou Guangzhou também, os aluguéis podem ser acima de 10 mil fácil. E sobre trabalho, vocês pretendem trabalhar aí na China? Bom, na verdade a gente tá trabalhando, né? A gente tem uma escola. A gente não para de trabalhar nunca, a gente... Tá trabalhando agora, nesse momento. A gente tá trabalhando agora, até quando
quando a gente tá no nosso momento de lazer, vamos no restaurante junto, a gente às vezes dá uma trabalhadinha, porque, né, a gente trabalha junto, a gente começa a falar de trabalho e às vezes a gente percebe e para, né? Pra quem não sabe, a gente tem uma escola de mandarim, né, em São Paulo, chama Clube de Chinês. Aliás, se você quer aprender chinês, você pode conhecer mais o nosso curso, clubedechinês.com.br. A gente tem um livro gratuito também, com 100 páginas, pra quem quer começar a aprender sobre a língua chinesa. Você pode fazer o download dele aqui. Mas é claro, né, a gente tá na China e aqui aparecem oportunidades de trabalho. A gente tá sempre avaliando o que a gente pode fazer, como que a gente pode encaixar coisas na nossa rotina. Se você conhece alguém precisando de conteúdo na China, por exemplo, a gente tá aqui e o nosso trabalho é vídeo, né? Então pode contar com a gente também. Manda trabalho. Manda mais trabalho. Com a mudança, vocês vão ensinar português para o Tigrinho? Opa, parece que alguém chegou na hora certa. Quem vai falar português Você com o tá Tigrinho? toda hora grudado, né, mamãe? É o Lu. É, vamos falar português. Porque agora o Tigrinho tá ouvindo, ainda não tá falando chinês todos os dias, então português agora passa a ser mais importante de a gente se preocupar, de falar mesmo. Senão ele vai ficar sem, né, essa referência. Sim. Então com certeza a gente vai ensinar português e cultura brasileira, porque ele é brasileiro também. Vocês quiseram mudar para o Tigrinho estar mais roteado de cultura chinesa? Acho que não. Ele é de duas culturas e independente de onde ele mora, ele vai estar roteado das duas culturas. A gente vai sempre colocar, né, pra ele saber que ele é de duas culturas. A gente gosta de colocar isso, né, pra gente e pra ele também, que ele não é metade brasileiro e metade chinês. Ele é inteiro chinês e inteiro brasileiro. Sim. E ele tem essas duas culturas, vai ter essas duas culturas na vida dele. E isso é muito enriquecedor, né? Sim. E ele pode conhecer todas as culturas e ele pode questionar também as duas culturas depois. Mas acho que é importante ele estar roteado das duas culturas. Ei, muda de lugar comigo, Cici, porque eu acho que a minha cara é muito grande. Tá. Talvez se você vier pra cá... Existe possibilidade de fazer algum passeio guiado pela China para quem vai passear ou aprender mandarim? Boa ideia, eu não tinha pensado nisso, não. Sim. Se você tá perguntando, é porque você tá pensando nisso? Será que tem mais gente pensando nisso? Então deixa nos comentários pra gente saber. Você quer viajar com a gente na China? E se desse certo, por que não? Sim, por que não? É super legal viajar com brasileiros, eu acho interessante. Vai ser muito legal fazer uma turma de clube de chinês aqui na China. Última pergunta. O que vocês esperam para o futuro depois dessa mudança de país? Oh, meu Deus! Vai, você fazer você pergunta. Eu espero que eu possa fazer um mestrado no ano que vem. Eu espero que a gente possa morar em um lugar confortável. E eu espero que o Tigrinho possa crescer feliz junto com a gente. E a gente pode ter vários momentos junto com ele. Acho que isso é um privilégio da gente poder construir a nossa rotina de um jeito que a gente tem tempo pra ficar com o nosso bebê, sabe? A gente tá num lugar cheio de coisas diferentes pra poder fazer junto com ele. E eu espero que a gente possa realmente aproveitar esse momento, né? De estar aqui. A gente não sabe se a gente vai ficar aqui muito tempo. Vamos aproveitar cada dia, né? Acho que isso que eu espero. Tem algumas coisas que a gente já queria mostrar, tipo, a gente queria viajar bastante. Planejar, né? Precisa planejar viajar, né? Porque quando a gente viaja, surpreende a gente e a gente queria mostrar pra vocês. Acho que esse é o nosso plano de mostrar também mais a gente viajando a arquitetura da China. Espero que o futuro... Não sei se a gente vai conseguir viajar tanto por motivos de dinheiro e bebê, mas a gente vai tentar. Com a ajuda de vocês, se você se inscrever, se você dar like, se você comentar, se você mandar o vídeo pros amigos e dar esse suporte pra gente, a gente provavelmente vai conseguir fazer isso mais fácil. Isso mesmo! Né? Ei! Acabou. Acabou. Vamos comer. Acabou o vídeo. Bye. Hao? Bye. Então, Bye. vamos. Bye. Bye. Bye.